Botafogo é o segundo time empresa do Brasil e tem negociações avançadas com o empresário John Textor. Você sabe quem é esse cara? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou te contar tudo aquilo que sei sobre essa negociação que está mais do que adiantada. No começo da semana, o apresentador André Rizek deu um furo de reportagem e de notícia frisando que o Botafogo havia sido vendido para o empresário, um dos donos, na verdade, do Crystal Palace da Inglaterra, por 410 milhões de reais. No dia 24 de dezembro, isso mesmo, véspera de Natal, André Rizek deu mais detalhes do furo da reportagem que ele tinha havido dito no meio da semana. E é isso que a gente vai conversar e eu vou te contar. Vamos lá, prestem bastante atenção. O Botafogo já tinha se programado junto aos seus conselheiros em ter se tornado futuramente um clube empresa. Colocou a sua marca, o seu nome no mercado com algumas exigências. Exigências essas: ser comprado por algum grupo de investidores que tinham algum envolvimento com futebol ou experiência, ou ser comprado por algum dono que tenha experiência no meio do futebol. O Botafogo colocou lá como referências alguns grupos, como o Grupo City, como o Grupo Red Bull, porém o Red Bull, que se viu interessado, não pôde fazer nenhum tipo de proposta ao Botafogo, porque o Red Bull Bragantino já tinha contrato com a empresa Red Bull, né? O Grupo City não se mostrou interessado porque o Grupo City não vê como um bom investimento os clubes que estão aí à disposição para se tornarem empresas no Brasil. Sendo assim, segundo André Rizek, que na verdade não deu o nome, né, do empresário que fez o investimento no Botafogo, que encaminhou as negociações, melhor dizendo, porque ainda não está fechado, né? André Rizek deu alguns detalhes, mas ele não chegou a citar o nome do empresário que eu vou citar aqui agora, que é John Textor. Mais ou menos isso. A gente tem referências e foi também divulgado no canal do Nicola, que ele é um dos donos com 18% do Crystal Palace. Sendo assim, o Botafogo já tem suas negociações muito adiantadas, está aí para se tornar o novo clube empresa do Brasil, tá? O Botafogo tem cerca de dívidas de 1 bilhão de reais e a gente ainda não tem muitos detalhes sobre como está se programando ou como está sendo desenvolvido, né, as cláusulas minúsculas aí desse processo de clube-empresa. O Botafogo fez algumas exigências a esse empresário, né? E segundo aí o grupo que administra, que faz a ponte, né, entre o empresário e o Botafogo, o grupo XP Investimentos, disse que são coisas que são muito fáceis de serem resolvidas e que até ao longo da semana tudo isso já vai estar sido resolvido, resolvido entre as duas partes. Eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente no Natal, no dia 25, né, na madrugada do dia 24 para o dia 25, e talvez já tenha até saído aí a concretização desse negócio. Então vamos lá. O que se sabe até agora é que o Botafogo vai ser vendido por cerca de 410 milhões de reais. A primeira proposta não foi uma proposta muito boa, foi uma proposta de mais ou menos 280 milhões de reais. O Botafogo não aceitou a pedida e pediu um pouco mais, e aí o empresário aumentou para 350 milhões e o Botafogo negou de novo, e aí ele deu o checkmate com uma entrada aí de 410 milhões de reais. Não se sabe como vai ser a aquisição do grande empresário em relação a se ele vai pagar à vista ou se vai fazer um processo da mesma maneira que o Ronaldo Fenômeno fez lá na compra do Cruzeiro. Como é a mesma corretora, como é o mesmo grupo de investimentos, é esse grupo de investimentos que está abrindo portas aqui no Brasil para que alguns clubes se tornem clubes empresas, a gente acredita que o processo de elaboração
do contrato seja mais ou menos baseado no que é o contrato do Cruzeiro, que é 90% do empresário, o empresário dá a entrada ou faz a quitação por 90% de direitos do clube e os outros 10% fica para o clube, no caso o Botafogo, e caso ele queira vender, o Botafogo tem a prioridade em poder comprar, né, de volta e ter posse aí em relação, né, aos seus direitos. Sendo assim, a única dúvida nos remete, a gente entende que esses caras são grandes investidores. A gente entende também que uma vez for tornado o clube empresa, caso esse negócio não venha dar certo, como é uma empresa, essa empresa vai fechar a porta. E essas empresas, na verdade, né, assim como o Cruzeiro e o Botafogo, vão fechar as suas portas. Acreditando nós, hipoteticamente, que isso venha a ser um negócio mal gerido e que ele venha a não se concretizar da maneira que esses empresários têm em mente, a gente tem duas opções, né? A gente vê aí dois caminhos, na verdade. O primeiro caminho é ele tentar vender ou revender esse clube, e se não for um negócio tão atrativo, esse clube, que no caso vai se tornar uma empresa, ele vai se encher de dívidas, e toda empresa que tem dívidas, ela abre decreto de falência. E essa é a nossa preocupação, porque até aqui os clubes são instituições, e sendo assim instituição, ela tem dívidas, porém ela não pode simplesmente ser fechada, né? Ela vai renegociando essas dívidas para com o governo, e sendo assim as portas desse clube continuam abertas, né? Ou abertas. E a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, porque esses caras são grandes investidores, homens de negócios. E quando grandes negócios, ainda mais envolvendo milhões e milhões, eles não vêm a dar certo, e essas pessoas que não têm nenhum tipo de relação, ou que talvez, tá, isso eu estou falando hipoteticamente, não entendam a história do clube, a representatividade que o Botafogo, né, tem para o Rio de Janeiro, tão propriamente para o Brasil. O Botafogo que foi casa e foi construído e construindo a sua história com grandes jogadores, tais eles como Garrincha e outros mais aí como o Didi, e a gente fica um pouco receoso e com medo, né? Porque eles estão entrando não com o coração, e sim, né, com a razão do negócio. E tudo aquilo que se leva para o negócio, ele tem que ter lucratividade. E se não tiver lucratividade, é simples e fácil para qualquer tipo de investidor que não tem o coração acoplado ou agregado a isso, fazer o melhor para si, né, para recuperar aí o seu dinheiro. Mas enfim, essa é a dúvida em questão que eu quero deixar para vocês. E ao decorrer da ocorrência, ao decorrer das evidências aí, eu vou trazendo para vocês, né, quando esse contrato fechar. Peço a vocês que inscrevam-se aí no nosso canal, acione o sininho de notificação e esteja junto com a gente aí para mais e mais vídeos que a gente tem colocado no decorrer da semana. Fui!